Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Então, aí nas quartas-feiras, a nossa live, então a live da Formule. Hoje estamos com um horário diferente, né? Começando aí hoje às 7h30. Então, normalmente a gente está fazendo às 19h, mas aí a gente vai estar dando uma variada agora, de acordo com a disponibilidade também do nosso convidado. E de repente 7h30 fica fácil e todo mundo conseguir, já chegou do trabalho, enfim. Eu já vi aí que o nosso convidado já entrou. Boa noite, doutor Marcelo, seja muito bem-vindo. Oi, pai, doutora Ilana. Vamos lá. Então, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação. E normalmente, né, então, estamos desde do começo dessa pandemia, desde março, fazendo uma sequência de lives, né, convidando aí profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação, para conversarmos um pouco sobre assuntos relacionados à pandemia, né, à quarentena, à Covid-19, que foi tema das últimas lives, focando bem no novo coronavírus, na doença, né, que ele gera. Então, já conversamos com psicólogos, nutricionistas, várias especialidades médicas, educadores físicos, e vamos hoje falar com, né, um fisioterapeuta, né, também conversamos com uma pesquisadora, bem interessante, a última live, e a nossa live de hoje está bem especial, né? Vamos falar de um assunto muito importante que gera muita curiosidade, né? E também muitas dúvidas, que é a atuação do fisioterapeuta na Covid-19. Então vai ser uma live bastante abrangente, então por isso que a gente colocou um tema curto, mas a live vai abranger, né, as fases da doença, como esse profissional pode ajudar e é de fundamental importância. Então, para isso, nós convidamos, né, o fisioterapeuta intensivista, Dr. Marcelo Marinho, que ele é coordenador e tutor da residência multiprofissional da UTI adulto do Onofre Lopes, né, do UOL, da UFRN, e é mestre também em ensino na saúde pela UFRN e diretor da empresa Fisiovitalis. Esse bate-papo vai ter bastante informação, bastante conteúdo. Dr. Marcelo vai compartilhar conosco, né, sua experiência na linha de frente ao tratamento desses pacientes com a Covid. E cadê você, doutor Marcelo? Já posso te chamar? Estou lhe vendo. Já estou chamando. Oi, Jô. Oi, Sirlene. Doutor Alexandre. Oi, Alexandre. Olá, Luciana, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, doutor Marcelo, como vai? Seja muito bem-vindo. Eu quero, em meu nome, em nome da Formule, agradecer aí sua presença, né, de ter disponibilizado aí seu tempo. Você que está hoje em Recife, aí bastante corrido o dia de hoje, né, como comentado, e aí Pois se é. dispôs a conversar com a gente, assim, um tema tão importante. Então, eu gostaria que você se apresentasse para que a gente possa estar começando. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite de Luciana aí para a gente estar aqui hoje conversando um pouco. E eu sou o Marcelo, fisioterapeuta, graduado pelo FRN. Atualmente eu estou como coordenador lá do serviço de fisioterapia da UTI do UOL, também como tutor, como você já comentou, Lu. E a Isso. gente também tem a experiência dentro do cuidado do Covid no serviço privado também, né? Como eu comentei com você anteriormente, a gente tem Isso. a perspectiva dos dois lados da assistência, no serviço público, bem como no serviço privado também. E a gente espera hoje poder contribuir um pouco aí para informar as pessoas um pouco sobre a atuação do fisioterapeuta nessas linhas de trabalho aí. Com certeza. Então, realmente, a fisioterapia intensivista, né? Principalmente, eu só estou dizendo assim, focando nessa questão do intensivismo, até porque você é um fisioterapeuta intensivista, é um trabalho brilhante, né? Assim como todos os segmentos que envolvem a fisioterapia,
mas que requer uma dedicação e amor muito grande à profissão. E antes de entrar na pauta, eu quero deixar aqui a minha admiração pelo trabalho que você e seus colegas exercem, desempenham. Grande parte dos pacientes infectados, mesmo com leves sintomas, eles podem, vir a desenvolver os estágios mais graves. E pode haver necessidade de hospitalização e, consequentemente, da ventilação mecânica. Seja nas unidades de terapia intensiva ou trabalhando na recuperação do paciente pós-internação, o fisioterapeuta é um profissional fundamental, de fundamental importância para o sucesso do tratamento do paciente com a Covid-19. Em várias situações, como, por exemplo, complicações cardiorrespiratórias, de pacientes internados, a recuperação pulmonar, a questão da recuperação motora também. Então, dentro de tudo isso que a gente está conversando, da fisioterapia, a fisioterapia respiratória, principalmente a fisioterapia intensivista, desempenham um papel tão importante, com relação aos sintomas e com a finalidade de contribuir para atenuar esses sintomas e a não evolução deles. Eu lhe pergunto, como está sendo a atuação do fisioterapeuta no paciente que contraiu a Covid, mas está com os sintomas leves? Então, voltado para essa questão dele estar com sintomas leves, então, mesmo ele estando com sintomas leves, a importância dele atentar, dele cuidar, porque muitas vezes a Covid, pelo aspecto pulmonar, ela gera aquela saturação caindo e o paciente não sentindo. E aí vem o profissional de fisioterapia para perceber isso pelo paciente, para que ele, de repente, não venha a evoluir para uma hospitalização, enfim, um outro tipo de fechamento. É bem interessante, Lu, essa possibilidade de abordagem precoce, né? Uhum, a gente isso. sabe que, em média, 5% desses pacientes que desenvolvem o COVID vão ter a forma grave, que vão precisar realmente de internamento. Então, o restante dessa população que acaba tendo o COVID fica em casa, dentro de um isolamento preconizado. Isso. E aí a gente tem que atentar que, dentro desse isolamento, o paciente normalmente acaba ficando limitado de fazer seus movimentos corriqueiros, como caminhar, ir para uma academia, fazer as atividades que ele habitualmente fazia, uma vez que ele fica confinado, tomando sua medicação, ficando de repouso. Uhum. E a gente tem que ter atenção, porque é uma tendência muito comum que ele queira ficar parado, muito tempo sentado, muito tempo deitado, e a gente sabe dos riscos, dos problemas respiratórios decorrentes de você ficar muito tempo parado. Se o paciente, além do COVID, tem alguma comorbidade, como a obesidade, hipertensão, diabetes, ou algum problema pulmonar crônico, esse potencial de complicação se exacerba. Então, aí a importância da gente ter um acompanhamento não só fisioterapêutico, mas multiprofissional, nessa fase inicial que o paciente está sendo tratado em casa, para que cada profissional consiga otimizar dentro da sua linha de cuidado o melhor acompanhamento para esse paciente. E a fisioterapia vai estar focando em prevenir as complicações pulmonares, em virtude do imobilismo no leito, bem como da perda de funcionalidade pela mesma razão, por estar muito tempo trancado no quarto, parado. Né? E aí, para isso, a gente pode estar lançando mão, desde de um recurso, como a gente está agora nessa live, de uma videochamada para esse paciente, uma vez que o contato não é preconizado, né? O corpo a corpo, nesses pacientes que estão com o COVID confirmado. Então, a gente já vem desenvolvendo com alguns pacientes uma videochamada, onde a gente faz uma pré-avaliação, faz uma interface com o médico assistente, para também ver como é que está o caso clínico como de um modo geral. Isso gera algumas orientações, que vão desde exercícios respiratórios mais simples a alguns exercícios motores funcionais, como, por exemplo, alongamentos, exercícios respiratórios associados com atividade de membro superior, de membro inferior. Aí vai depender muito do perfil do paciente, né? Não existe uma receita de bolo. Não, mediante a avaliação individual de cada um, a gente vai estar pontuando a necessidade de orientação para cada paciente desse individualizado. Certo. Vai montar aquele plano terapêutico individualizado por aquele tempo definido, né? De acordo com que muitas vezes, às vezes até se estende mais um pouco pós-recuperação, né? Exatamente. Principalmente quando a evolução é mais complicada. Exato. E aí, como você bem pontuou, Lu, a gente viu de um tempo para cá uma preocupação muito grande em se ter em casa um oxímetro de pulso,
para que você possa Uhum. medir sua saturação, Isso. uma vez que alguns pacientes estavam cursando com hipoxemia, que é a Certo. queda do oxigênio, não perceptível. Só se Perceptível. percebia quando o quadro se agravava. Isso. Então, o oxímetro hoje virou um dispositivo, assim como um termômetro, que todo mundo pode ter em casa, em virtude do valor agregado ser baixo para aquisição. E você pode estar fazendo suas verificações e observando se, além daquele desconforto ou não que você percebe respiratório, sua saturação está boa ou baixa, para que você possa sinalizar para o fisioterapeuta, ou para o médico assistente, ou para a equipe que acompanha, para que Uhum. seja dado as devidas orientações para que você procure um pronto-socorro ou não. Certo. Até mesmo porque a gente sabe que a procura sem um raciocínio mais elaborado a um pronto-socorro pode provocar um agravamento do seu quadro de saúde, uma vez que você se expõe a outras doenças dentro do hospital, bem Isso. como a gente passou por alguns surtos onde não existia nem leito para todo mundo. Então, Uhum. realmente, o interessante era que você fosse procurar ajuda hospitalar, realmente diante de um quadro de necessidade pontual, bem estratificada, né, Lu? Específico. Com Isso. certeza. E como você falou, né, com a liberação, assim como de outros conselhos, como de medicina, nutrição, o de fisioterapia fez né, a resolução para a teleconsulta. Né? Tanto a parte de fisioterapia como terapia ocupacional, a teleconsulta, que é via remota, você poder ter o contato com o seu paciente e a orientação, bem como a orientação sem a necessidade, né, da presença, quando não tem condições. Exatamente. E como você falou, às vezes exercícios, às vezes algum tipo de equipamento, utilizando como oxímetro ou outro, mas às vezes a necessidade de alguns pacientes, mesmo estando com sintomas leves, mas às vezes entrando numa fase 2, numa fase inflamatória, mesmo que seja leve, eles se sentem mais confortáveis com aquela pronação precoce, né? Em algumas situações, então, para facilitar a oxigenação, não é isso? Perfeito, perfeito, Lu. Então, dentro das orientações, surgiu essa situação também, que era uma coisa que a gente, quando pensava na palavra pronação, já associava que o paciente estava na UTI entubado, né? Isso. Então, isso aí desmistificou-se, onde hoje o paciente, tanto na fase um como na fase 2 que não internou também, pode estar fazendo a posição prona, que nada mais é o famoso ficar emborcado na cama, né? Uhum. Para que você consiga melhorar a oxigenação da parte posterior do pulmão e com isso você amenize o desconforto, melhore sua oxigenação tecidual e evite também estar procurando um serviço hospitalar, que realmente Isso. deve ser resguardado para aqueles pacientes que realmente têm uma necessidade, que estão evoluindo da fase 2 para 3 e que precisam de cuidados mais intensivos, monitoramento e acompanhamento médico especializado. Certo. Aqui só eu vi aqui, vou só falar aqui que eu vi aqui a doutora Ângela Pneuma que entrou dizendo que é essencial para o fisioterapeuta, para a atividade, principalmente para o pneumologista. Então, Verdade. A doutora Ângela é uma grande parceira, entusiasta aí da fisioterapia e isso, vem com fazendo um certeza. belíssimo trabalho aí como médica pneumologista. Inclusive, eu Isso. tive, eu digo prazer, apesar do problema, mas o prazer de ser cuidado De por ela tê-la também. cuidado, né? Depois a gente vai comentar um pouco. Vamos sim. Ela a gente conversou um pouco também, eu digo, vá lá para você falar, ouvir ela, certo? Vamos lá. Com relação, né, o paciente com sintomas leves, ok. Na atuação do paciente hospitalizado. O paciente foi hospitalizado, né? Às vezes ele fica no apartamento, né? Numa enfermaria, enfim, não indo ainda para a UTI. Esse paciente ele tem tratamentos diferentes, lógico, intervenções, algumas semelhantes, mas principalmente a parte de ventilação, imagino ser diferente. E como é visto isso, principalmente se aquele paciente, além de ser um paciente com Covid-19, também seja um paciente que tenha comorbidades respiratórias, principalmente, seja um paciente asmático, um paciente efizematoso, um paciente com DPLC, um paciente, por exemplo, com com apneia de sono, ele vai ter que utilizar o CPAP, sabe? Então, isso daí, como é que isso é visto? Antes dele, né, ele foi hospitalizado, né? Está inflamado. Bacana, Lu, sua colocação. Porque a gente tem aí as fases de evolução da doença e, consequentemente, as fases de como intervir em cada fase dessa. Então, Isso. o paciente, uma vez hospitalizado,
e não necessitou ainda de um suporte de UTI, está na enfermaria, no apartamento, normalmente ele vai chegar com um quadro respiratório mais acentuado, e aí o fisioterapeuta vai estar fazendo, juntamente com a equipe multi, principalmente o médico e enfermeiro, no primeiro momento, essa avaliação inicial, e vai ser ofertado normalmente oxigênio para esse paciente. Normalmente Certo. se coloca um cateter de oxigênio para que dê um suporte inicial, para ver se ele consegue estabilizar a dessaturação dele, a falta de ar dele. Não surtindo efeito, vai se tentar uma máscara de oxigenoterapia, chamada máscara com suporte reservatório de oxigênio, para que o paciente consiga receber uma oferta otimizada de oxigênio. E durante esse trâmite na enfermaria, no apartamento, o fisioterapeuta vai fazer um trabalho de monitoramento constante desse paciente para entender a necessidade de alternar ou suplantar outros recursos para esse paciente. Uma vez que ele começa com o suporte de oxigênio e pode também precisar, num segundo momento, de um CPAP, como você colocou, porque ele tem a apneia do sono. A questão do CPAP, assim como do BIPAP, que seria o suporte de pressão positiva, foi muito discutido, principalmente no início da pandemia, pela possibilidade de contaminação via aerosol da equipe multiprofissional. Então, postergou-se por muito tempo, dentro do contexto da pandemia, a utilização desse dispositivo, Lu, pois, assim, criava-se aquela expectativa de contaminação coletiva, uma vez que tinha um aerosol da pressão do equipamento positiva no ar e com a possibilidade real de contaminar a equipe. Depois que passou-se esse boom desse medo excessivo, começou-se a ver, peraí, mas a gente que vai atender o paciente com Covid, a gente não está paramentado? A gente não está com todos os EPIs necessários para o atendimento do paciente? Tá. Isso. E aí o que acontece? A demanda de respiradores ou ventiladores pulmonares, como a grande população viu aí na mídia, de forma muito excessiva falando, não existe um limite de equipamento. Não existe equipamento para todo mundo. E aí, assim, e aí, como é que vai fazer para esses pacientes que precisam de algum suporte e não vai ter? Então, a gente teve contato com um trabalho inicial de um professor em Londres, que ele parametrizou o serviço de suporte de ventilação não invasivo, que é a terapêutica de pressão com máscara, em Londres, no SUS equivalente de lá, onde ele preconizou o uso de CPAP com máscara e uma montagem de circuito onde colocava-se alguns filtros para que esse ar que era jogado no ambiente onde o paciente estava minimizasse o risco de contaminação. Né? Então, aí começou a se discutir também essa situação no Brasil e uma coisa que era proscrita começou a ser analisado caso a caso. Como você bem colocou, o paciente que tem apneia do sono, que é um paciente que, se não usar o CPAP, por exemplo, corre o risco de fazer um infarto, corre o risco de fazer um AVC, entre outras complicações, que é não dormir bem, e não dormindo bem a sua imunidade cai, e a imunidade caindo ele pode prejudicar mais ainda a questão do processo de infecção do Covid. Né? Isso mesmo. E aí começou a se ver, peraí, o paciente está dentro de um leito onde ele está sozinho, a equipe, quando entra para fazer a abordagem, entra parametrizada, com a paramentação adequada, por que não tentar? E aí começou a se tentar na perspectiva de minimizar com um circuito adequado, uma máscara adequada, com filtros adequados, para que esse ar fosse jogado no ambiente de forma purificada, trabalhada, para não contaminar o profissional da equipe multi. E começou a se ver que, poxa, funciona. Não é para todo mundo, mas funciona. Se é o paciente que tem apneia do sono, que precisa desse dispositivo para dormir à noite, e ele dormindo bem, vai acordar melhor, poxa, vamos tentar. Se é o paciente que não está ficando bem com oxigênio, iria para a UTI ser entubado, mas tem critérios de elegibilidade, discutidos juntamente com a equipe multi, para tentar colocar um BIPAP, que seria um dispositivo superior ao CPAP. Vamos tentar? Vamos. Tem critério? Tem. Então, começou a se observar que de um paciente desse que a gente conseguia evitar uma intubação, é uma coisa assim, extremamente gratificante, porque é uma vida. E uma vida não tem preço, né, Lu? Isso. E então, até a forma de você tentar fazer com que ele, no BIPAP, consiga, de repente, a evolução medicamentosa também, para postergar, adiar ou até mesmo evitar a intubação. É isso? Isso mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer esse tipo de suporte de BIPAP em alguns pacientes, né? E a gente observou, assim,
que foi uma resposta muito bacana, e o BIPAP acabou ganhando um tempo que o paciente não teria para que a medicação, como você colocou, Isso. surtisse efeito, né? Isso. E ele escapasse de ir para a UTI de ser entubado. Uhum. Então, a situação, do ponto de vista clínico, muito positiva, do ponto de vista de mortalidade interessante também, porque o paciente, uma vez que vai para a UTI e é entubado, a gente sabe que a mortalidade aumenta de forma absurda, né? O paciente com Covid entubado, em média, a mortalidade gira em torno de a mais de 60%. Se ele tem alguma comorbidade, como obesidade, asma, cardiopatia grave, isso chega a 80% a 90%. Então, você veja que uma intervenção dessa precoce, dentro da enfermaria, dentro de um apartamento, Com é boa certeza. para todo mundo, principalmente para o paciente, né, Lu? Até porque você vai estar com o paciente consciente e você vai ter condições até mais, de forma mais fácil de fazer, lógico, a monitoragem é feita das duas formas, consciente e inconsciente, mas até de determinados exercícios motores, então as sequelas, as consequências depois da cura, da recuperação, vão ser menores, né? As consequências Com, traumáticas. E com uma coisa certeza. que eu acho importante, a gente estava conversando também com a doutora Ângela, que antes, como você mesmo falou, até pela questão dessa preocupação com os aerosóis do BIPAP, ou do CEPAP também, mas a intubação era muito precoce, né? Então, em qualquer momento, assim, quer Isso. dizer, caiu, né? Teve um comprometimento pulmonar maior, já era realmente, já ia para, né? A intubação já era eleita. Isso Então, mesmo, Lu. E aí, assim, quebrou-se um pouco esse paradigma assim, vamos entubar todo mundo, é Covid, tem que entubar. Então, começou-se a racionalizar melhor, discutir caso a caso, e começou-se a enxergar que, assim, nem todo paciente Covid precisava ser entubado de forma tão precoce, desde isso. que ele tivesse critério clínico para tratar-se de outra maneira. Leia-se aí o BIPAP, né? Eu tive Uhum. relato de caso também de colegas em outros serviços que, com a máscara de oxigênio com alta concentração, ele Sim. conseguiu estabilizar e não ser entubado. Aí você imagina no serviço, Lu, que tem um catéter de oxigênio e do catéter já pula para o tubo, né? Que é a É. realidade em muitos serviços públicos aí pelo Brasil afora, infelizmente. Uhum. Não, com certeza também tem muito da isso, como você falou, com certeza também da habilidade, porque precisa ser realmente um profissional de fisioterapia que vá utilizar o equipamento, precisa ter uma habilidade, né? Isso, Tem que ter todo um isso. cuidado, não é? Então, às vezes, muitas vezes isso também, ou principalmente, isso faz com que o equipamento às vezes não deixasse de ser utilizado, né? Então, Perfeitamente, Lu. isso gera realmente, né, atrapalha bastante. Porque é aquela coisa, não adianta você ter o recurso e não ter Isso, a mão de obra é, qualificada para fazer o recurso funcionar bem. isso mesmo. É, bom, com relação, no caso do paciente, que foi, né, ele passou por tudo isso, e em que ele, quanto tempo esse paciente ele vai ficar, qual é o critério assim, para ele ficar com o PIPAB? Vai travou. Lu, sua imagem congelou. Foi a sua também. Você está no Foi? 4G? Estou no 4G. Eu estou lhe ouvindo. A sua imagem para mim. Pronto, agora foi. Pronto. Então, Lu, a questão do BIPAP, como foi uma situação assim nova, não existia na literatura trabalho, nem houve tempo suficiente para fazer estudos para você definir protocolos ideais, né? Então, o que existe já bem estratificado é a situação de indicação do BIPAP nas patologias que a gente já conhece, como Certo. DPLC, edema agudo de pulmão, entre outras, né? Uhum. E aí vai muito do critério clínico, que é o paciente, dentre eles, o paciente ser colaborativo, consciente, orientado, ter parâmetros gasométricos para isso, que são os níveis de oxigenação tecidual que a gente vê através da gasometria, Certo. saturação e condição clínica do paciente. Então, foi muito do feeling de cada paciente mesmo, entendeu, Lu? Ok. Então, a gente colocava o paciente no BIPAP, fazia uma monitorização muito próxima a ele, praticamente checando parâmetros e sinais de hora em hora, para ver a necessidade de ajuste de algum parâmetro do BIPAP. E Uhum. aí, uma coisa que também veio, vou só fazer uma ponta aqui para a gente ajudar muito,
foi a possibilidade desses equipamentos hoje permitir o telemonitoramento, que Sim, a gente certo. também pode estar conversando um pouco à frente, e ajudou bastante para que a gente pudesse ter um dado mais real na mão, entendeu, Lu? E Certo, aí poder realmente, com a informação mais estratificada, conduzir melhor a terapêutica do paciente. certo. Bom, diante, mesmo com todo esse cuidado, vai haver, ou pode haver, né, em algumas situações, de alguns pacientes, inclusive dos pacientes, como você falou, com determinadas comorbidades, ou um paciente que já vem de uma pneumonia, um paciente que está realmente com um processo inflamatório mais exacerbado, a condição clínica dele leva à necessidade desse paciente ser entubado. Isso, A intubação, né, acontecendo a intubação, como você já falou, normalmente o prognóstico ele tem aquele percentual, né, a estimativa de percentual de recuperação que você falou em torno de 60, ou numa situação, né, de recuperação não, que eu digo, o prognóstico não é interessante, né, em torno de 60% negativo, ou 80% no caso de um paciente com alguma doença já prévia. isso. A equipe multidisciplinar, desde o começo, é fundamental, principalmente nessa situação, que é uma situação mais delicada ainda, e vai haver aí algumas posturas que o fisioterapeuta, junto com toda a equipe de enfermagem, o médico, vão ter que fazer, tomar. Então, falar um pouco sobre esse momento da intubação, que a gente sabe que às vezes gira em torno, tem alguns protocolos em torno mais ou menos de 14 dias, né? Em que momento quais parâmetros vão ser avaliados de ventilação para que ele possa ser extubado e em que momento da intubação é necessário, de repente, fazer uma traqueostomia para poder fazer com que isso, né, seja abreviado? Então, Lu, o paciente, uma vez que vai para a UTI, é porque ele teve um processo mais exacerbado, né, do ponto de vista inflamatório, e ele tem uma grande chance de ser entubado. Não é que todo paciente que vai para a UTI é entubado, mas a grande maioria acaba necessitando do suporte de ventilatório invasivo, e para isso ele tem que ser entubado. E aí criou-se N protocolos aí institucionais do Ministério da Saúde, enfim. Lá no UOL a gente padronizou um formato de assistência, onde no momento da intubação entrava para fazer o procedimento o médico, o enfermeiro e o físio, né? Onde o médico fazia todo o procedimento relacionado à intubação, solicitação das drogas, a enfermagem ministrava essas drogas, e o fisioterapeuta fazia todo o pré-teste do ventilador mecânico, checando se ele estava em condições ideais de utilização, para que o paciente, quando realmente fosse intubado, estivesse tudo de acordo para a necessidade do paciente e a gente não tivesse nenhuma surpresa, como, por exemplo, o equipamento não funcionar ou não entregar o que ele precisa entregar. Tá? Então, criou-se o protocolo de intubação rápida, sequência de intubação rápida, onde existem alguns cuidados, dentre eles, minimizar a dispersão de aerosol do paciente dentro do box. Por exemplo, com tosse, com exposição da equipe à secreção. Então, esse paciente ele era intubado de forma rápida, né, ou mais rápida possível, sem a gente estar promovendo aerosóis. E aí, toda a equipe estava paramentada de forma adequada e a postos, assim como no box de Fórmula 1, né? Onde você vê um carro de Fórmula 1 para, todo mundo sabe o que é que vai fazer, como vai fazer e em que tempo vai fazer. Da mesma forma, a equipe conduzia isso dentro da UTI. E graças a Deus a gente teve muito êxito, praticamente a gente não teve tanta intercorrência, nem necessidade, por exemplo, de uma traqueostomia precoce. A traqueostomia ela estaria indicada naqueles casos que a intubação fosse complicada ou não possível de fazer por alguma outra razão. Mas eu, particularmente, não participei de nenhum procedimento que requeresse traqueostomia, nem foi muito relatado esse tipo de procedimento de forma corriqueira aqui, pelo menos no nosso estado. Uma vez o paciente entubado, era feita a devida checagem dos parâmetros do ventilador, para ver se ele estava confortável, adequado à necessidade do paciente. O paciente normalmente cursa com sedação e bloqueio neuromuscular, para que ele realmente possa repousar, ficar entregue à ventilação mecânica, e com isso possa ter o processo de recuperação acontecendo, concomitante às drogas necessárias que são administradas para o COVID, né?
Dentro do processo da ventilação mecânica, como você colocou, o tempo médio gira em torno de 14, em alguns casos até 21 dias. E aí, de acordo com a necessidade também, o paciente pode ser pronado, assim como ele poderia pronar em casa, na fase 1, pronar também no apartamento, na enfermaria, mesmo com suporte de oxigênio, e ou CPAP, e ou BIPAP. E aí, na ventilação mecânica não é diferente. A diferença é que é um procedimento complexo no sentido de que envolve uma equipe de pessoas para que possa fazer essa mobilização do paciente sem estar complicando o quadro clínico dele. Porque, por exemplo, é possível, na hora da mobilização, que o tubo seja exteriorizado, né? Ou seja, o paciente seja extubado acidentalmente. Possa ser que seja perdido algum acesso de medicação. Então, é um procedimento que tem que ser combinado com toda a equipe multi, discutido a viabilidade, o horário a ser feito. As pessoas deveriam estar previamente treinadas. A gente, graças a Deus, lá no Onofre Lopes, teve a oportunidade de fazer um treinamento exaustivo com toda a equipe médica, de enfermagem, de fisioterapia, passando para parabenizar a doutora Eliane, que foi a médica que liderou esse processo de capacitação lá na UTI, articulando e envolvendo a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia. Agradecer também toda a equipe de fisioterapeutas lá do UOL, que de forma muito profissional participou dos treinamentos e executou de forma brilhante a assistência aos pacientes, não só no princípio, como agora durante essa fase mais tranquila, que a gente pode dizer assim, que nós nos encontramos hoje, em comparação com algum mês atrás, que a gente estava numa demanda muito grande. Isso. E eu acho que o segredo realmente, Lu, é a capacitação, né? As pessoas estarem preparadas, sem medo de enfrentar o problema, uma vez que a gente teve condição de ter os EPIs adequados no hospital, além de ventiladores adequados para fazer o melhor trabalho. Estrutura também tivemos para fazer isso. E na policlínica a gente também conseguiu desenvolver um trabalho semelhante dentro do contexto privado. É uma das UTIs também mais preparadas do estado, porque lá existe pressão negativa dentro dos leitos de UTI. É um dispositivo muito interessante, porque o ar que circula no box do leito 1 não circula no restante da UTI. É um processo de exaustão, box a box, onde esse ar é renovado, filtrado antes de ser jogado no ar ambiente. Então, isso é uma tecnologia inovadora que a Policlínica se antecipou e trouxe para estar ofertando aos pacientes que lá tiveram a necessidade de fazer a assistência terapêutica lá, né? Então, isso foi muito bacana também, saber que nosso estado também tem UTIs nesse porte de complexidade que a gente só encontra normalmente no eixo Rio-São Paulo ou centros mais desenvolvidos como Recife. Uhum. Ainda no paciente entubado, Marcelo, algumas movimentações, né, com relação à parte da mobilização, realizado, às vezes, a cabeceira do leito levantada, né? Perfeito, Lu. Ortostatismo. Perfeito. A gente fala muito o seguinte, Lu, quando o paciente está na enfermaria, no apartamento, ele está com Covid. Quando ele vai para a UTI entubado, aí ele é exposto à pneumonia, a famosa PAV, pneumonia relacionada à ventilação mecânica. Ele pode desenvolver o quadro de sepsemia, ele pode desenvolver uma úlcera de pressão, ele pode desenvolver uma série de situações agregadas ao Covid que vão promover uma reabilitação, uma recuperação mais arrastada, mais lenta. Então, tão logo o paciente tem a estabilidade clínica, a fisioterapia já começa a fazer um trabalho de mobilização precoce, que é o quê? Tentar manter a funcionalidade dos membros do paciente para que ele perca minimamente função. O que seria essa função? A capacidade de tomar um banho sozinho, a capacidade de se vestir sozinho, a capacidade de se alimentar sozinho, a capacidade de poder se levantar e ir para onde ele quiser sozinho, entre outras coisas que a gente observa, Lu, que o paciente com Covid, em virtude de ficar muito tempo acamado, grave, com sedativos e bloqueadores neuromusculares, acaba tendo a polineuropatia do paciente crítico, que é a perda maciça da musculatura músculo-esquelética, que no segundo momento vai demandar um processo de reabilitação elaborado para que ele recupere essa função, ou essas funções perdidas durante o internamento. Né? Daí, com certeza,
assim, é fato que precisa acontecer. Isso. E tem aqui duas perguntas que eu deixei, porque dentro do que a gente está falando, porque a gente já tem aqui a terapia a trombose venosa profunda, né? Até a Aline, Isso. fisioterapeuta, também relatando. Doutor Fernando José, dermatologista, perguntou que lá do Giseuda, ele perguntou aqui sobre quais são as comorbidades, Marcelo, que seriam assim mais, vamos dizer, mais críticas para que exigiriam assim os parâmetros gasométricos mais rígidos ou tem alguma ou mais específicos? O que a gente tem observado, Lu, que os pacientes com sobrepeso acabam sendo pacientes que são mais inflamados e acabam tendo uma resposta mais exacerbada do ponto de vista principalmente respiratório. E aí a gente também, ao longo do processo de acompanhamento aí do Covid, de estudo e de pesquisas que foram realizadas, a gente hoje tem uma compreensão que o Covid não é apenas uma doença do pulmão, né? É uma doença que tem um comprometimento microvascular importante, Isso, principalmente na microvasculatura pulmonar, isso. através das TVP, da TEP. TVP, no sentido dele estar muito tempo acamado, pode estar desenvolvendo, mas o tromboembolismo pulmonar foi muito bem estratificado e colocado aí nos estudos que foram realizados. Então, assim, Isso. não é uma coisa tão simples, porque você pode, de repente, estar ofertando a melhor programação dentro do contexto da ventilação mecânica, mas em virtude de microembolia pulmonar maciça, a gasometria está alterada, a troca gasosa não está satisfatória, e aí vai Isso. requerer um uso de medicamento para poder reverter esse processo aí de obstrução na microvasculatura pulmonar, para você ter a troca gasosa otimizada, né, Lu? Isso. Então, Isso. realmente, assim, o que a gente chama atenção são os pacientes obesos, e ou paciente asmático, e ou paciente DPOC, essas patologias realmente de maior impacto dentro do contexto respiratório e ou do processo inflamatório, no caso da obesidade, entendeu, Lu? E a gasometria realmente acaba sendo uma bússola para que a gente possa estar norteando aí o ajuste do ventilador mecânico e vendo a necessidade também, por exemplo, da pronação, né, que é um recurso importante, mas em virtude da complexidade envolvida no contexto de fazer a execução bem feita, a gente deve estar dosando para que não também assim estratifique que todo mundo tem que fazer, né? Via uma receita de bolo. Não, é tudo muito particular, né? Então, existe Isso, a terapêutica, ela vai ser particular para aquela situação. Existem os protocolos, claro, mas cada caso é um caso. exatamente, Lu. Né? Quando eu me referi à questão da traqueostomia, foi na pergunta ligada ao fato que bom assim que não está necessitando, porque realmente, lógico, é mais outro, outro acesso que vai se abrir, né, com outras complicações que podem acontecer para depois remover e tudo. Era mais uma forma de ajudar a diminuir esse que chama do espaço morto, né, pelas trocas alveolares e também pela a ventilação mais acima né, do trato respiratório, que às vezes fica muito concentrada nos alvéolos por onde o tubo vai. Né? No caso aí, Lu, o paciente ele acaba indo para a traqueostomia em virtude de ficar um tempo mais prolongado na UTI. Né? Aquele paciente que teve uma ventilação mecânica mais arrastada, Isso. ele acaba indo para a traqueostomia mesmo porque a presença do tubo por um período maior pode também trazer lesão para a traqueia do paciente. Isso, com certeza. Aí haveria, de repente, essa necessidade. Né? Sim, sim, com certeza. Então, vamos claro. Qual o momento, Marcelo, vai ser feita essa extubação? Pronto. Qual é o profissional? É o médico, é o fisioterapeuta, são os dois? Assim, o paciente estabilizou, a droga vasoativa foi retirada ou diminuída, então, como é que é assim, o momento que acontece Tá. isso? Lu, eu gosto de dizer que esse trabalho é um trabalho feito a quatro mãos, né? É uma interação muito bacana entre o fisioterapeuta, o médico, a enfermagem também tem uma participação bem bacana nesse momento. E aí, assim, uma vez que o paciente tem a causa que levou à intubação resolvida, ou seja, o processo inflamatório foi debelado, o paciente está clinicamente estável, ele está em parâmetros mínimos na ventilação mecânica, tem condição de reassumir a sua função ventilatória respiratória,
E aí existem parâmetros gasométricos, existem parâmetros clínicos, existem parâmetros de mecânica respiratória. Então, quando todos esses parâmetros estão alinhados dentro de uma conjuntura, faz-se a opção pela questão do desmame, que culmina com a extubação, Lu. E aí esse momento, normalmente, ele acontece quando o paciente está nessa condição ideal, ele é retirado do tubo, né, da ventilação mecânica, e aí ele pode ser colocado num suporte de oxigenoterapia ou, de acordo com alguma condição de comorbidade ou necessidade, colocado também no suporte de ventilação não invasiva, que seria o BiPAP. Por exemplo, se o paciente é DPOC e tem uma certa insegurança no sentido da evolução dele pós-extubação, poderia estar colocando ele num BiPAP por 1 a 2 horas após a extubação para ver como é que ele responde, para no segundo momento desmamar ele para um suporte de oxigenoterapia. Então, é muito aquela coisa, Lu, de ver a especificidade do paciente, né, para ver que suporte vai ser administrado para ele pós a extubação. E aí o segredo é monitoramento, monitoramento, monitoramento. Acompanhar o paciente nessas primeiras horas pós a extubação, para detectar alguma necessidade precoce de uma outra intervenção complementar, para que a gente evite ele voltar a ser entubado. Porque quando o paciente é extubado, sai da ventilação mecânica e por alguma razão precisa voltar para o ventilador, você aumenta em média a mortalidade aí em 70%. Então a gente não pode se dar o luxo de retirá-lo da ventilação mecânica de forma precoce ou de forma equivocada. Certo, certíssimo. Muito bom. Excelentes explanações, esclarecimentos aí, todas as pessoas aí, é o melhor, Angela Eritrângela top. Isso é bondade, viu, Luiz? Isso é os amigos, viu, Luiz? Só os amigos. Olha, é nada. Vamos lá. Isso é conhecimento, certíssimo. Vamos lá. Então, o fisioterapeuta, né, o paciente agora ele saiu da UTI. Né? Então, ele saiu da UTI, ele ainda está no hospital, no ambiente ou enfermaria ou no apartamento, quer dizer, ele está no hospital. Que normalmente tem os dias dele ficar, né, o tempo, conforme a necessidade, mas principalmente o acompanhamento domiciliar. Então, essa abordagem multiprofissional que tem que acontecer da reabilitação desse paciente, né? Então, é uma fisioterapia que não é tão convencional, a fisioterapia da Covid-19, como ou de uma pneumonia que o paciente está se recuperando. É uma fisioterapia mais adaptada, mais diferenciada, com um protocolo de atendimento como vocês fizeram pós-Covid, visando aí restabelecer nessa condição não só pulmonar, mas também musculoesquelética, para a reabilitação integral dessa pessoa, né, desse paciente, e muitas vezes, até para ele facilitar a volta da rotina, tanto ainda no hospital, até para ele ganhar segurança, porque muitas vezes o paciente ele fica com aquele medo, às vezes com a dependência psíquica de um respirador, né, com medo daquilo, com medo de andar. Então, eu acho que o fisioterapeuta é fundamental nesse momento e no momento daí para frente também. É isso mesmo, Lu. Uma vez que ele recebe alta da UTI, vai para a enfermaria, normalmente, ou para o apartamento, fica mais alguns dias até ter uma estabilidade maior, e aí recebe alta, né? E aí existem várias modalidades de alta. Tem pacientes que o plano de saúde contempla já um serviço de home care, ou dá algum suporte em casa, e outros não. A gente teve a oportunidade de acompanhar vários pacientes dentro do segmento privado, não no público, onde a gente criou um modelo de atendimento específico para esses pacientes, porque é diferente até mesmo pela situação, Lu, do medo das famílias de ter pessoas transitando na sua casa. Isso. Aquele paciente teve o Covid, recuperou, foi para casa, mas tem muita gente na casa que não teve ainda ou tem receio de estar recebendo pessoas estranhas. Então, a gente já começa a diferença por aí. Vai atender o paciente em casa, mas com a paramentação praticamente igual à do hospital, uma coisa que por si só já causa bastante estranheza, né? A gente entra todo o teletubb na casa dos pacientes, né? Todo paramentado. E aí a gente vai ter a modalidade do atendimento presencial, com toda a paramentação necessária. E, em alguns casos, a gente também continua dentro de uma abordagem de telemonitoramento à distância, né? De teleconsulta, de orientação, porque a família não quer receber ninguém, o paciente não está tão necessitado
de uma intervenção corpo a corpo. É um paciente que você pode fazer orientações, você pode orientar que ele adquira alguns dispositivos ou que ele alugue algum material específico para conduzir o complemento da reabilitação dele em casa. E a gente sempre procura fazer esse trabalho muito bem articulado com a equipe multi, sabe, Lu? A gente sabe que a reabilitação, ela contempla uma esfera muito abrangente. Se o paciente não estiver bem nutrido, ele não vai ter força para fazer o exercício que eu vou passar. Se ele não tiver um médico assistente em alguma necessidade que eu precise de uma medicação ou de alguma orientação específica, a gente fragiliza o processo de reabilitação. Então, o ideal é que a gente tenha um time aí, muito bem alinhado, né, para que a coisa aconteça. E aí, acredito que você, mais do que ninguém, sabe também a importância dos suplementos para esse paciente que perdeu força muscular, está precisando aí recuperar massa, está precisando de um suplemento vitamínico para que ele consiga realmente ter uma atitude mais proativa. Né, que auxilie nessa recuperação dessa massa magra, dessa massa muscular que foi perdida, que não tem, que assim, é perdida mesmo, mais ou menos, mas acontece essa perda. Então, realmente, assim, uma suplementação nutricional específica com elementos importantes, como alguns aminoácidos essenciais e micronutrientes, são fundamentais para ajudar e andar assim, dizer, lado a lado com o trabalho tanto do medicamento quanto da ação do fisioterapeuta, porque isso é de fundamental importância. Então, ele precisa estar bem nutricionalmente, não de forma alimentar, mas às vezes o suporte, o suplemento é necessário, porque só o alimento muitas vezes não vai ser suficiente nesse momento, para dar forma como esse paciente se encontra. Né? A sarcopenia, como a Aline está falando aí, realmente isso gera isso mesmo. A fadiga, isso tudo é bem importante. Né? Isso. E aí, Lu, assim, o programa de atendimento em si domiciliar, ele vai ser norteado pela necessidade do paciente. A gente vai estar fazendo uma nova avaliação, traçando um novo plano terapêutico, né, para que seja trabalhado as necessidades do paciente para aquele momento de agora estar em casa. Isso. E aí a gente vai conduzindo um acompanhamento que, baseado no plano terapêutico, a gente vai definir frequência de atendimento e tempo de programa de reabilitação. Né? Normalmente, gira em torno de 2 a 3 meses de acompanhamento. Tá? Isso pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas a gente observa que, em média, acaba acontecendo dessa maneira para uma reabilitação completa. Não só respiratória, mas também e principalmente músculo-esquelética. Que uma vez que o paciente tem a condição músculo-esquelética para deambular, sair da cama, voltar às suas atividades de vida diária, isso por si só acaba ajudando muito também na recuperação respiratória, porque ele não vai estar deitado nem sentado muito tempo. Então, vai ajudar bastante a prevenir complicações pulmonares também. Uhum. E toda essa questão da reabilitação volta principalmente nos primeiros dias, né? Essa coisa de melhorar essa expansão do pulmão para que ele tenha a força, né? De puxar aquilo ali, a força e a segurança né? Diminuir o medo dele ter essa dor, essa dificuldade. E, além disso, a gente está vendo também sequelas. Lógico, a parte respiratória é super importante, essa coisa da expansibilidade e tudo. Mas, como você falou, a parte de andar, de se locomover, mas o que é que está sendo visto? Alguns médicos relatando, o próprio plano de saúde, que aparecendo mais doenças respiratórias depois dos recuperados. Né? Então, eles estão desenvolvendo doença respiratória. A gente sabe que existe a possibilidade de miocardite, encefalite, né, as tromboses e tudo, mas as doenças respiratórias, quando elas, de repente, é uma doença que vai ser permanente, um acompanhamento, quer dizer, um cuidado, isso aí pode ser uma coisa momentânea, não é isso? Apenas ele adquiriu, mas ele não vai permanecer. Isso. É importante, Lu, dar seguimento ao acompanhamento aos pacientes, né, para que a gente possa ter uma segurança e uma certeza que não tem nenhuma outra situação coadjuvante acontecendo ou se perpetuando. Né? A gente sabe-se muito pouco ainda, apesar de ter se estudado bastante sobre o Covid. Existe muita coisa que a gente ainda não tem bem esclarecido, muita coisa ainda a se descobrir. Né? Existem relatos de pacientes que
tiveram uma recuperação, foram para casa e de repente, do nada, tiveram infarto, tiveram AVC, entre outras situações atípicas, né? Pessoas jovens que desenvolvem formas graves sem ter comorbidade, idosos que não têm nenhum problema, não interna. Então, é uma coisa meio que misteriosa, né? Tem muito a se descobrir ainda, muitos porquês, né? Então, acho que o ideal realmente é, se você tem alguma comorbidade, ter uma atenção maior na regularidade do seu acompanhamento preventivo. É muito importante a gente tentar manter uma vida saudável, não só no sentido de uma boa alimentação, prática de exercício físico, mas também de fazer um check-up regular com o seu médico assistente, para saber como é que anda todas as suas taxas aí sanguíneas e não ser pego de surpresa, né, Lu? E eu acho também que com essa situação do Covid, as pessoas estão despertando para uma vida mais saudável. A gente vê as ruas aí cheias de pessoas correndo, andando de bicicleta, né? Todo mundo está procurando de alguma maneira se movimentar mais, procurar um suplemento vitamínico, um suplemento alimentar. A gente observa que, né? A gente observa que está havendo uma mudança. Está sendo mais cuidada a imunidade, então. Isso. Aí é super importante. E a questão também, Lu, que eu acho que da importância também do sono, né? Você vê que um paciente com Covid, ele passa a noite ali, no caso dos que não se internaram, que não estão sedados, eles acabam tendo muita angústia, medo de piorar. A família, por sua vez, também desenvolve quadros de ansiedade muito exacerbado. Então, acho que precisa também ter um cuidado, uma atenção maior para a saúde mental também, não só dos pacientes, como dos familiares, né? E dar um foco também mais importante, de mais importância, a regularidade de dormir bem, né, Lu? Bem. Essa pandemia aí mexeu com... mexeu com o sono de muita gente, e o sono é fundamental, né? No sono que você tem a liberação de hormônios importantes até para favorecer um peso ideal, mas para favorecer imunidade toda a questão também, da né? cognição, da sua imunidade, da concentração, de tudo que você vai fazer no dia seguinte. Então, é fundamental realmente a gente tentar mantê-lo, né, de uma forma constante e boa. A gente está aqui com o tempo, a gente tem uma pergunta que é uma pergunta super importante, a gente vai fazer, mas eu vou responder aqui, pedir para a doutora Marcela responder duas perguntas que são semelhantes. A Aline pergunta se no UOL a reabilitação, o acompanhamento de sequelas é feito. Então, Lu, o serviço ambulatorial de fisioterapia do hospital, ele está retomando aos poucos. Está sendo construído um protocolo específico de atendimento aos pacientes pós-Covid, mas o serviço ainda não está sendo ofertado à população. Mas acredito que em breve o serviço vai estar sendo, sim, ofertado à população. E para maiores informações é só entrar em contato com o hospital, pedir para passar para o setor de reabilitação ambulatorial, que o pessoal vai estar podendo passar essas informações de forma mais específicas e adequada. Certo, ok. E doutor Fernando pergunta aqui se gostaria de saber se é do setor público ou existe alguma assistência gratuita em universidades de reabilitação respiratória para pacientes pós-internado. Com relação ao Covid, está se formatando o modelo de protocolo de atendimento, mas para reabilitação pulmonar ou atendimento de fisioterapia respiratória e ou motora, lá no UOL a gente dispõe de um ambulatório de fisioterapia, que antes da pandemia ofertava esse serviço de forma regular e agora está sendo retomado aos poucos. Então lá a gente atende demandas de problemas motores, não só pós-Covid, como outros, como AVC, dentre outros problemas respiratórios também, problemas ortopédicos, mediante agendamento e encaminhamento médico também, tá? Ok. Então, vamos agora para a seguinte pergunta. Nós falamos aí de sintomas leves, do paciente hospitalizado, indo para a UTI, sendo intubado, extubado, depois o paciente em recuperação pós-UTI, em alta, indo para o domicílio, recebendo durante todo esse momento, o acompanhamento da fisioterapia, do fisioterapeuta sendo fundamental em cada momento, novamente, a sua importância para ajudar, né, a minimizar o sofrimento e a minimizar a evolução para casos graves e, de qualquer forma, minimizar também as sequelas. E ajudar a que elas sejam recuperadas.
E a atuação do fisioterapeuta, no próprio fisioterapeuta, que teve a Covid recentemente, asmático e que contraiu, né? Teve sintomas respiratórios, foi tratado no seu domicílio, teve o tratamento precoce medicamentoso e também teve a assistência fisioterapêutica, né? Assistencial com equipamentos. Como foi isso nesse momento para você? Então, Lu, eu acabei realmente, né, nesse processo aí de tentar ajudar aos pacientes, tendo um processo de adoecimento, mas aí de forma muito rápida. Eu tive aí um suporte muito especializado aí, a doutora Ângela aí, né, doutora Ângela? Que teve toda uma atenção aí conosco, de forma muito profissional, conduziu todo o processo aí medicamentoso adequado. E eu consegui ficar em casa, apesar de ter chegado aí nível 2, 3, acredito, segundo a tomografia, e o que ela conversava com minha esposa nos bastidores, né, para não me deixar assustado. Sim. E acabei precisando ficar isolado dentro de um quarto, praticamente 21 dias. E realmente no meu caso, eu tive praticamente 13 dias de febre contínua, com muita mialgia, que é aquela indisposição, dor no corpo, fiquei muito tempo deitado. E na segunda tomografia, quando eu evidenciei um processo de pneumonia secundário ao uso de corticoide com áreas de atelectasia, eu comecei a utilizar já o BiPAP, né, que a gente conversou no começo do nosso papo aqui, e fiquei pronado também. Então, tudo que a gente conversou ao longo aqui da live, eu tive que fazer em mim mesmo, viu, Lu? Então, eu sou uma testemunha viva que funciona, foi muito bem colocado no momento adequado. Fiz os exercícios aí com o BiPAP, tentei evitar ficar realmente deitado, apesar da vontade de ser grande. Então, sempre estava me levantando, tentando fazer alguma caminhada dentro do quarto, algum exercício, para não realmente ficar entregue aí na cama, né? E realmente o apoio de uma equipe, de um médico que esteja próximo, acessível, que conduza todo o contexto medicamentoso dentro do time adequado, realmente faz toda a diferença. Fiz um segmento também de acompanhamento laboratorial para estar medindo as taxas. E aí tomei tudo que você pensar, aí, do Clexane, as drogas aí que você imaginar, a gente conduziu. Foi um processo exitoso, né? Fiquei bem comportado, né, doutora Ângela? Ela colocou aí, ó, paciente obediente. Fazia tudo bonitinho, não reclamava de nada. Sim. E aí a coisa aconteceu de forma muito tranquila, apesar do estresse de estar em casa trancado, recebendo contato mínimo da família. Em casa ninguém adoeceu, nem meus filhos, nem minha esposa, graças a Deus. E minha recuperação, apesar de ter tido um pico aí de susto, foi tranquilo. Não precisei me internar e tudo transcorreu muito bem. Da melhor forma. Da melhor forma. Não, com certeza. Bom, então é isso aqui. Nós estamos aqui com 1 minuto e meio para encerrar. Então, assim, as informações foram excelentes. Assim, eu sei que existe, né, na questão até da empresa e tudo, lá da Fisiovitalis, o COF assiste, né, o aparelho Você está que quase uma ajuda. fisioterapeuta, viu, Lu? Você está quase uma fisioterapeuta. Parabéns, viu? Né? É culpa de Ângela, viu? E assim, aí, que ajuda, né, a remover as secreções somente na recuperação dos pacientes, né? Então, é Isso. fundamental, eu sei que vocês têm lá, assim, eu acho que é importante, né, as pessoas saberem disso. E aproveitar a oportunidade aqui rapidinho, Lu, para pontuar, a gente tem uma campanha que é o CPAP do Bem, que a gente faz doação de CPAPs para pacientes que têm diagnóstico de apneia e não têm condição financeira de adquirir. Então, a gente tem um programa, na nossa página do Instagram, fala o passo a passo de como você ter acesso a isso. E a gente, além de ofertar o CPAP, como todos os acessórios para que o paciente trate a sua apneia, nós também fazemos todo o acompanhamento clínico para que o paciente faça bom uso do CPAP, durma bem, tenha uma imunidade boa e adoeça menos, melhorando assim sua qualidade de vida. Ok. Então, eu quero agradecer a todo mundo, a doutor Marcelo, assim, por estar aqui conosco, né? Reforço a admiração pelo seu trabalho. E esperamos aí numa próxima, né?
e vamos fazer aqui. Gostaria de falar alguma coisa, ele vai cair aqui. Vamos fazer um Só print. agradecer aí aos colegas que puderam participar, Lu, pela empolgação aí da torcida da Turma dos Amigos e a você aí pela iniciativa.